Pull Me Through também pode ser isso, né? Sobreviver, conseguir aguentar, pode ser. Então tem várias conotações aí em uma pessoa que sofre, mas também ao mesmo tempo tem a coragem de pedir ajuda. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. O vídeo de hoje é sobre uma das minhas bandas favoritas dos últimos tempos. Na modernidade, não tem tido muitas bandas que me interessam, mas o Royal Blood, banda que não faz muito sucesso no canal quando eu faço vídeo sobre eles, é uma das minhas bandas favoritas da modernidade. Assim, eu acho que não saiu nada novo, né, nos últimos tempos que tenha me chamado tanta atenção, mas essa combinação aí de um baixo totalmente cheio de efeitos com apenas um vocalista e um baterista me chamou muito a atenção e é uma banda que eu gosto demais. E o Royal Blood agora aí recentemente entrou em uma polêmica porque o vocalista num festival lá na Inglaterra mandou os fãs tomarem naquele lugar porque eles não gostavam de rock, né? Então já que o Axl Rose aí anda muito calminho, né? Nos tempos modernos, não tem ninguém para fazer bagunça e manter a bandeira anarquista do rock ativa, eu dou aí graças a Deus ou ao diabo, né? Quem sabe, o pai do rock, porque existe o cara do Royal Blood mantendo esse lado aí rebelde do rock ativo. Tá faltando alguém aí pra dar um chute na bunda das pessoas em tempos modernos onde tudo é ofensivo e até os roqueiros da velha guarda se desculpam por suas atitudes. Então é bom que existe alguém aí, né? Royal Blood é considerado rock alternativo, então não é 100% rock, mas se alguém tem que carregar a bandeira e dar um chute na bunda das pessoas e arrumar algumas confusões, eu fico muito feliz que sejam os caras do Royal Blood. E eles lançaram dia 1º de setembro o seu novo disco e Back to the Water Below, não é? Esse é o nome do disco. Acho que tá bem fresco na memória. Eu recém comecei a escutar, então não terminei, não tenho um parecer, mas eles aí abandonaram todas as produções de gravador e resolveram fazer em casa o disco, lá, a la Foo Fighters, né? Com Wasting Love, que no Wasting Love deu muito certo. Então os caras do Royal Blood aí decidiram fazer tudo em casa. Eles mesmos produzem e eles mesmos gravaram esse disco e compuseram, obviamente, escreveram, gravaram, tocaram. Então aí um lance meio de resgatar as raízes. E se for por os sons que eu escutei até agora desse disco, deu muito certo essa opção. Eu vi aí que tem uns reviews meio divididos, assim. Tem pessoas que gostaram muito desse trabalho novo, tem pessoas que não gostaram, mas eu acho que aí, justamente por eles manterem esse espírito aí anarquista do rock, eles já não vão fazer muito sucesso com a mídia, né? Que gosta de pagar um pau pra qualquer vertente ideológica que esteja ocorrendo no momento. Então, né? Clássico como o antigo Axl Rose fazia, a briga entre os roqueiros e os jornalistas se mantém viva e cada vez mais atual. Então vamos falar de hoje, né? Da música de hoje, Pull Me Through. Eu achei fantástico ali, ela começa com um piano, mas tem um refrão com aqueles clássicos riffs de baixo que o cara sabe fazer muito bem. Tem uma melodia que fica na cabeça. Então é uma banda que sempre que eu faço vídeo deles no canal não dá muito certo, não tem muitos views, mas eu vou continuar fazendo porque é uma banda que eu gosto demais e eu acho que as pessoas aí que estão procurando algo novo tem muita qualidade, muita coisa boa para ser encontrada no Royal Blood. A gente pode começar pelo nome da música, né? Pull Me Through, né? Pull me é a ideia de ser puxado, alguém que te puxe, e through é através, mas me puxar através não faz muito sentido, porque na verdade, pull me through é a ideia de ajudar alguém a perseverar, é a ideia de dar apoio, dar um suporte para a pessoa para fazer com que ela continue caminhando. Esse é o significado de pull me through. E aí no primeiro verso ele diz: Miles from the surface I ride out and weather the war in a tin submarine where the seams couldn't hold back the shore. Então aqui é curioso assim porque essa música foi escrita muito próxima daquele acidente que aconteceu no submarino, né? Que foi lá ver o Titanic. Então é curioso como a letra deles, ou eles estavam inspirados e por estarem produzindo, pode ser uma coincidência, mas por eles estarem produzindo o disco em casa, né? Então eles mesmos estarem gravando e compondo e terem tido essa notícia do submarino, ter incluído isso na letra, ou ter simplesmente sido uma coincidência. Mas ele tá dizendo ali, né? A milhas, né? Muitas milhas da superfície, I ride out and weather the war, né? Então, ride out é a ideia de cavalgar, mas nesse sentido aqui é a ideia de se manter vivo, se manter ativo, se manter em movimento, and weather the war. Weather é a estação, né? É o clima, né? Mas na verdade, weather the war e ride out the war
é a ideia de esperar, deixar passar, aguentar o sofrimento enquanto essa guerra está acontecendo e eles estão aí resistindo a tudo que está acontecendo. In a tin submarine where the seams can hold back the shore. Aqui é a referência, né? Num submarino feito de lata, né? De latão. Tin geralmente é latão. E aí ele está dizendo, ou é cobre também pode ser. E aí ele está dizendo where the seams couldn't hold back the shore, onde aí os seams são as costuras, né? Aquelas as partes que se unem, então onde tem espaço para romper ou quebrar, né? Então, porque juntas pode ser também, né? Porque seams é a ideia de costurar as partes que se unem, mas também pode ser as juntas do submarino. Elas não conseguiam segurar a beira, né? The shore, que seria a beira da praia, né? Ou seja, ele estava sendo chamado de volta para a superfície, né? On a bed made of what you have done, tone deaf with a headache for one, back to the water below, alone as I float like a stone. Então, numa cama feita de o que você fez, tone deaf with a headache for one. Então, tone deaf é a ideia da pessoa que não consegue escutar direito, né? O tone deaf é a pessoa que é... Tem um nome para essa palavra... atônico, né? A pessoa que não consegue identificar tons é o tone deaf, mas na verdade é alguém que não se liga, né? Uma pessoa sem noção, uma pessoa que não entende o que está acontecendo e não consegue ler as situações ao seu redor. Tone deaf with a headache for one. Então essa pessoa desligada, essa pessoa que não entende, né? Com uma dor de cabeça apenas para um. E aí, on a bed made for what have you done, né? Fazer a própria cama, isso é um ditado muito comum no inglês, né? Americano. E é a ideia de fazer a própria cama, que é tu te pôs nessa situação, né? Então, essa cama foi feita de o que foi que eu fiz, ou seja, escolhas erradas durante a vida, né? E no clipe é um cara se afogando dentro do próprio carro, né? O cara tá sentado ali sentindo a pressão da rua e a pressão externa da sociedade, no caso, que está sendo representada no clipe, e o carro começa a pingar a água e ele não consegue sair, ele está preso à sua situação e aí vai cada vez mais enchendo d'água e o cara vai se afogando dentro do próprio carro. Assim, interessante, e também mostra talvez a pressão que a banda sofre, né? E aí ele explodir com as pessoas e querer brigar com elas dizendo que elas não gostam de rock também tem a ver talvez com essa pressão artística que o Royal Blood sofre, né? Que ao mesmo tempo eles são adorados por muitas pessoas, mas a crítica não é muito fã dos caras, né? Sempre atacam eles dizendo que eles são uma cópia do Queens of the Stone Age. E eu acho que as duas bandas são bem distintas, né? Tem coisas similares, mas tem coisas bem distintas que não vale a pena a comparação que fazem, né? Ainda mais dessa forma de ser uma cópia, assim. Eu acho que tem qualidade nas duas bandas e são até bem distintas para quem escutar mais a fundo. Então ele diz back to the water below, alone as I float like a stone. Então, de volta para as águas lá de baixo, né? Então, que é o nome do disco. E aí, não, então tava certo, eu falei na introdução, é isso. Back to the Water Below é o nome do disco recém-lançado. E aí ele tá dizendo que também é curioso, né? Voltar para as águas profundas, as águas lá de baixo, né? Se a gente for levar pela psicologia, inconsciente, né? Alone as I float like a stone. Então eu estou sozinho enquanto eu flutuo como uma pedra. Ou seja, tá afundando, né? Por mais que ele tente, ele afunda. E aí esse refrão é demais, uma melodia fantástica, rifão de baixo, todos os elementos que eu gosto no Royal Blood ainda estão presentes aqui, né? Sinking to the bottom, lost but not forgotten, down to go again, heart swinging like a punch bag. Então, ele usa esse jeito, assim, palavras que são muito boas de fluir na melodia, assim, né? Sinking to the bottom, lost but not forgotten, down to go again. Ele sempre tem esse jeito com muito groove, com muito embalo, que é realmente as coisas que eu sempre falo no canal, que é o que eu mais gosto em uma música, né? Então, afundando até o fundo, né? Até a superfície, até o chão do mar. Lost but not forgotten, eu estou perdido, mas não fui esquecido. Down to go again, né? Então, down to go again é curioso, né? Down é ir para baixo, né? Afundar, mas down to go é a ideia de eu tô afim de ir novamente, né? Down to go again, eu tô disposto a ir mais uma vez. Heart swinging like a punch bag. Então, o meu coração está balançando como aí o punch bag é aquela... Eu esqueci o nome, né? O saco de pancada, né? O saco de areia que a gente tem aqui, né? Para eles é o punch bag. Waiting on you. Ou não. Ah, não. O punch bag é o grande, é aquele saco de areia, né? É o speed bag, que é aquele que o boxeador faz de lado da mão, né? Dá com as costas da mão, né? Então tá certo. O punch bag é o grande, é o saco de areia que a gente conhece. Waiting on you to pull me through. Então eu estou esperando por você para me fazer, né? E aí aqui é curioso, né? Já que ele tá afundando, o pull me também pode ter essa ideia de me puxar, né? Então, pull me through é a ideia também de ser, não é ser carregado, mas é a ideia de ter alguém que dê um reforço aí, né, emocional para essa pessoa continuar na sua caminhada.
Washing off the soft soap, slipping on a tightrope, everything I prove, got nothing left to use. One the truth, I need you to pull me through. Então, washing off the soft soap, então eu tô lavando aí o sabão suave, né? O sabão macio, suave, assim. Então, talvez um sabão que não limpe, né? Então, o soft soap pode ser essa ideia também de que ele não conseguiu limpar a sujeira que ele mesmo fez, como ele disse no primeiro verso ali, né? Sleeping on a tightrope. Então, eu estou dormindo em uma corda esticada, né? Mas a tightrope é aquela corda do malabarista, do equilibrista, né? Que eles usam para... geralmente tinha naquelas clássicos atos circenses, assim, né? A corda estendida entre dois prédios ou duas superfícies e lá embaixo a pessoa pode cair e aí a pessoa tem que se equilibrar para passar de um lado ao outro, assim. Esse é o tightrope. Então, dormindo numa corda dessas é porque a pessoa tá aí desestabilizada, né? Não tem segurança. Everything I prove, got nothing left to use. One the truth, I need you to pull me through. Então, todas as coisas que eu provo, eu não tenho nada mais para ser usado, né? Então, talvez novamente, né, como eu falei nesse contexto da introdução, essa briga aí entre o Royal Blood e a mídia, né? As críticas e tudo mais, né? Então, ele não tem nada mais para usar para provar o que ele precisa, né? Provar o próprio valor, talvez, ou a sua criatividade, ou o merecimento do seu lugar entre as bandas e os artistas famosos, né? O que seja. Want the truth, I need you to pull me through. Então, você quer a verdade, eu preciso de você para me puxar, né? Para me trazer de volta aí o meu caminho, a minha estrada. E aí no verso 2 ele diz, far out of reach and a thread from coming undone. Frayed as I pray, disarray had its day in the sun. Então, olha só, vamos lá. Far out of reach, né? Então eu tô longe demais para ser alcançado. And a thread from coming undone, né? Então, thread é um pedaço de corda, né? O thread pode ser thread pode ser pisar em mim, né? Tem aquela música do Metallica, Don't Thread on Me. Mas também pode ser um fio, um pedaço de corda, um pedaço de linha. Pode ser linha também, né? Então, um pedaço ou uma linha, ou um cadarço, pode ser também from coming undone. Ou seja, falta só um pouquinho dessa linha ou desse pedaço para eu me desfazer, né? Ou seja, ele tá pelo último fio. Seria aí mais ou menos uma comparação brasileira, né? Frayed as I pray, então aí eu tô desgastado enquanto eu rezo. Disarrays had its day in the sun, né? Então aí a desordem tinha o seu dia no sol, né? Ou seja, ele já tá aí num caos completo, né? Ele tá numa pessoa aí talvez até numa situação que ele acha que não tem volta, né? On a bed made of what have you done? Então ele repete, né? Numa cama feita daquilo, o que foi que você fez? Ele aí é uma pessoa que não tem noção, né? Tone deaf, então ele não tem noção dos seus arredores. With a headache for one, com uma dor de cabeça apenas para um. Back to the water below, alone as I float like a stone, né? Então, de volta para as águas lá submersas, as águas lá profundas, eu estou sozinho enquanto eu flutuo como uma pedra, né? Olha só, é muito bom esse som, assim, é fantástico, como todo e grande bom som, né? E eles aqui têm toda essa manha de composição, o som se repete muito, né? Então não tem nada aqui que a gente possa traduzir de novidade, né? A única coisa que ele muda aqui é So won't you pull me through, né? Então, será que você não vai me trazer, né? Não vai me trazer de volta, né? Então, o pull me pode ser, como eu falei, né? Tirar ele dessas águas profundas para ele voltar à realidade ou ajudar ele a sobreviver, né? A passar por toda essa situação que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que tem aí esse lado mais melancólico, dele estar se achando sobrecarregado, tem também um lado de alguém que é verdadeiro e está pedindo ajuda, né? Então, ele está sendo honesto e dizendo, eu preciso de você para que eu consiga sobreviver a tudo que está acontecendo, né? O pull me through também pode ser isso, né? Sobreviver, conseguir aguentar, pode ser. Então tem várias conotações aí em uma pessoa que sofre, mas também ao mesmo tempo tem a coragem de pedir ajuda. Então mais uma vez eu recomendo Royal Blood para quem quiser conhecer, é uma banda excelente, eles têm um disco chamado Typhoons que eu gosto demais, mas esse disco novo aí aparentemente, né, que eu acho que é a sequência do Typhoons, se eu não me engano eles não lançaram nada novo entre um disco e outro, então fica mais do que recomendado Royal Blood. Então essa foi Pull Me Through, um single novo aí desse novo lançamento deles. Quem entende a melhor dessa música, quer pedir um som para um próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.